Olá, começando mais uma aula de Geografia do segundo ano. Conteúdo: Migrações no Brasil. O assunto: as migrações interregionais e intrarregionais e as novas fronteiras populacionais. Sou a professora Luiziana Santos Gonçalves. As migrações interregionais e intrarregionais. Como foi que começou os primeiros movimentos internos da população? Então, os primeiros movimentos internos da população começaram a se intensificar a partir dos anos de 1950 e são fruto do processo de industrialização que se desenvolvia no Sudeste, particularmente em São Paulo. Então, a partir de que houve as primeiras indústrias na região Sudeste, mais precisamente em São Paulo, começou a ida da população da zona rural para a zona urbana. Então, começou a partir de 1950, que nós vamos chamar de movimentos internos, tá? Que é a saída da população de uma região para outra região, de um estado para outro estado, tá? Então, nós vamos chamar de fluxos internos. E nós chamamos de migrações interregionais e intrarregionais. Então, o principal fluxo era interregional e tinha o sentido Nordeste-Sudeste. Então, várias pessoas saíram da região Nordeste e foram residir na região Sudeste, a fim de uma melhor condição de vida. Lá nos anos 50, tá, de 1950, tinha, tá, a explicação que era as pessoas fugindo da seca, tá? Mas a priori nós sabemos que não é devido a esse fenômeno natural que as pessoas saem da região Nordeste para a região Sudeste. Então, essas pessoas vão procurar melhor condição de vida na região Sudeste. Outros seguiram para o Centro-Oeste, tá? Foi a migração em busca de terras para a agricultura. Então, com a construção de Brasília, tá? Realizada com a mão de obra nordestina, que nós vamos chamar de candangos. Tá? Então, os imigrantes da região Nordeste que foram para a região Centro-Oeste e ajudaram na construção de Brasília foram chamados de candangos. Tá? Então, houve uma saída, primeiro em fluxo interregional, tá? Do sentido Nordeste-Sudeste e do sentido Nordeste-Centro-Oeste. E quais foram as causas reais da saída do nordestino, tá? Então, as causas reais da saída do nordestino têm raízes históricas, econômicas e sociais. Então, quais são as verdadeiras causas da saída desse nordestino, tá? Então, não é por por causa da seca, não é pelo fator natural da seca em alguns períodos na região Nordeste, e sim pela falta de terras, tá? Que é concentradas em latifúndios, tá? Então, os latifúndios são aquelas grandes áreas, tá? Concentradas na mão de algumas pessoas, que são os grandes latifundiários. Então, há uma falta de terras para o pequeno agricultor, da agricultura familiar, daquela agricultura voltada para a subsistência. Então, essas pessoas, esses nordestinos, por falta de terras, eles acabam saindo de suas cidades, de sua região, e migrando para a região Sudeste e região Centro-Oeste. Também, um dos fatores, tá? Uma das causas reais da saída do nordestino para outro estado é a falta de emprego e a pobreza, que independe das condições climáticas. Então, a condição climática
a seca em determinado período na região Nordeste não é a causa real da saída do nordestino para outras regiões. Então, qual é a causa real? A falta de terras para o trabalhador, principalmente familiar, da agricultura familiar, a falta de emprego e a pobreza extrema que sempre teve na região Nordeste. Falta de desenvolvimento em si. Tá? Também tem a política do coronelismo, tá? Por muitos anos afetou essa falta de emprego e aumentou essa pobreza extrema na região Sudeste. Na região Nordeste. Então, outros fluxos menores seguiram em direção intrarregionais frentes pioneiras. Aqui nós já vamos falar das migrações interregionais, aquelas de região para região ou dentro mesmo do estado, entre os estados. Tá? Então, nós temos o exemplo entre os estados do próprio Nordeste, houve uma migração de pessoas dentro do próprio estado, saindo de uma região para outra região, dentro do Nordeste mesmo. Temos exemplo dentro da região Sul, principalmente em direção ao Paraná. Vamos ter esses fluxos, tá? Que deram origem a cidades como Londrina e Maringá. Então, nós vamos ter essas migrações entre os estados do próprio Nordeste, os estados da região Sul, e esses fluxos aqui na região Sul deram origem a cidades como Londrina e Maringá. Na década de 1970, tivemos alguns programas desenvolvimentistas de governos militares. Tá? Então, esses programas desenvolvimentistas foi principalmente a criação de empregos, a industrialização também, principalmente na região Sudeste, e também a ocupação da região Centro-Oeste. A região Nordeste continuou sendo a de maior saída, quer dizer que a população continuou saindo da região Nordeste e migrando para a região Sudeste. A Amazônia também começou a atrair imigrantes, tá? Então, a Amazônia era tida como um vazio demográfico. Então, a Amazônia tem uma grande extensão de terras e havia um vazio demográfico. Então, houve, principalmente lá no ciclo da borracha, a Amazônia essa região começou a atrair imigrantes. Com a construção de uma rodovia que atravessava toda a região amazônica, a transamazônica, também atraiu trabalhadores, principalmente da região Nordeste. Então, houve a expansão da fronteira agrícola para a Amazônia, com isso ocasionou intenso desmatamento e aumento dos conflitos dos indígenas e outros habitantes da região. Então, que outros habitantes são esses? São pessoas oriundas de outros estados que vão fazer a vida lá na região da Amazônia. Então, exemplos: garimpeiros, agricultores, os grileiros e grandes proprietários, tá? Então, os grileiros, são aquelas pessoas que se apossam de uma terra com documentos falsificados. Grileiros porque eles deixam aquele documento falsificado por determinado tempo, guardado com os grilos, para esse documento aparentar ser antigo, e também dar a posse de terra a essas pessoas. Então, vão ser chamados de grileiros. E grandes proprietários de terras, que são os grandes latifundiários, pessoas que foram principalmente trabalhar na agropecuária e na agricultura lá na região Amazônia. Exemplo de Rondônia, que atraiu grande número de imigrantes sulinos, lá da região sul, que deixavam seus estados em busca de terras baratas, também para trabalhar na agricultura e na agropecuária. Temos o exemplo do Mato Grosso, Acre e Roraima, também receberam muitos migrantes,
Então, na década de 70, de 1970, houve, tá, todas essas migrações, tá, principalmente em busca de melhor condição de vida, tá, busca por terrenos, tá, então essas foram as regiões, os lugares que atraíram os imigrantes. Na década de 1980, a região centro-oeste e a Amazônia continuaram atraindo brasileiros de todas as outras regiões do país, tá? Principalmente para trabalhar na agricultura, tá? Grandes proprietários, investidores, tá? Da agropecuária, eles acabaram sendo atraídos, tá? Para essas regiões. A modernização da agricultura levou a uma nova fase de expansão da fronteira agrícola, com a introdução da soja em áreas de cerrado e de floresta. Então, o cultivo da soja, tá, e essa modernização da agricultura levou a uma nova fase de expansão das fronteiras agrícolas. Então, esses grandes produtores, eles começaram a migrar e ir para outras regiões. Exemplos de regiões que eles ocuparam: região Amazônia, região do Centro-Oeste, região do Nordeste. Então, saíram principalmente da região Sul e da região Sudeste e migraram para as outras regiões do Brasil. E atualmente o fluxo de imigrantes em direção à região Sudeste diminuiu consideravelmente em razão da desconcentração industrial. Essa desconcentração industrial foi a saída das indústrias da região Sudeste, principalmente de São Paulo, e que foram atraídos por menor preço de terreno para a região, principalmente do Nordeste, tá? Da região Norte. Então, houve uma desconcentração industrial e de crises econômicas, tá? Como a de 2008, que reduziram a oferta de empregos na região Sudeste. Então, houve esse fenômeno da desconcentração industrial. Quais são as novas fronteiras populacionais? O Brasil entrou no século XXI com padrões migratórios diferenciados dos padrões das décadas anteriores. Nas décadas anteriores, o brasileiro ele migrava para outras regiões em busca de melhor condição de vida, em busca de trabalho. Então, houve um êxodo rural, principalmente com a industrialização da região Sudeste. Então, nós temos agora no século XXI, os movimentos são sazonais, que são os trabalhadores, tá, rurais, as pessoas que trabalham na agricultura, e pequenos agricultores, que se deslocam em busca de empregos temporários. Então, eles saem principalmente da região Nordeste e vão trabalhar, tá, principalmente no corte de cana, que são os boias frias, tá? Migram temporariamente para trabalhar na região Sudeste, tá? Nós temos também os corumbais do Nordeste. Então, exemplos de trabalhadores sazonais são as boias frias e os corumbais. Então, são sazonais. Tá? Então, esses trabalhadores temporários, eles são contratados principalmente na época do plantio e da colheita, tá? Que é preciso de uma maior quantidade de mão de obra. Em áreas de expansão da pecuária, na Amazônia e no Centro-Oeste, os migrantes são os peões de trecho responsável pelo desmatamento e em seguida pelo plantio de pastos. Então, esses peões de trecho, tá? Então, aqui, ó, é voltado mais, tá? Para o plantio de pastos para o gado, tá? Poder se alimentar. Então, essas são as novas fronteiras populacionais do século XXI, tá? Então, é diferente, tá? Então, há mais esses movimentos, eles são sazonais, tá? Então, essas pessoas, elas saem em busca de uma expansão da pecuária, tá? Principalmente na criação do gado de corte e na produção do leite. Então, houve a urbanização. Intensificou-se nas regiões de fronteiras agrícolas, né? Então, houve uma saída também da população da zona rural
que foi para a zona urbana. Então, quais são os fatores, tá, que podemos destacar nessa urbanização? Crescente modernização da agricultura de commodities, tá, com destaque para a soja em Mato Grosso. Então, essa agricultura de commodities, tá, é a agricultura de produtos agrícolas voltados para exportação. Um dos exemplos é a soja. É um produto de commodity voltado para a exportação. Então, houve a migração de retorno. Essa migração de retorno é a saída de pessoas, principalmente da região sudeste, que retornam aos seus locais de origens, tá? A partir de 2008, com a crise, tá, muitas pessoas ficaram desempregadas e retornaram para a região nordeste. Então, nós chamamos de migração de retorno. É o retorno desses migrantes para seu local, seu lugar de origem. Então, saíram principalmente da região sudeste, de São Paulo, Rio de Janeiro, e retornaram para as suas cidades de origem. Destaco também o trabalho escravo no século XXI. Esse trabalho escravo no século XXI, estou me referindo àquele trabalhador rural que é contratado por um grande latifundiário, um fazendeiro, atraído, tá, com promessas de bom emprego, e quando chega lá esse trabalhador ele vai ter um sistema de escravidão ou de semi-escravidão. Trabalha e não recebe, ou pouco de dinheiro que recebe é gasto no próprio local de trabalho, na compra de comida, de roupas, de remédios. Então, nós vamos chamar de trabalho escravo no século XXI. Aqui são as referências que eu utilizei. Utilizei o Baldrá e André, que é o livro didático utilizado em sala de aula. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.